Deus entrega então aquele povo nas mãos dos midianitas. E agora os midianitas começam a oprimir o povo. Os midianitas vêm a cada ano, na época da colheita, enquanto os israelitas plantavam, semeavam, e quando chegava a hora da colheita, os midianitas vinham. E a Bíblia vai nos dizer que eles vinham como gafanhotos. E além disso ainda vinham com muitos camelos. E os camelos para o povo de Israel, que não eram, aleluia, eles não conheciam esse gado ainda, não conheciam esses animais. O povo de Israel tinha medo dos próprios camelos. Mas eles vinham e atacavam e levavam tudo, destruíam a seara, tocavam fogo. E a Bíblia diz que isso acontecia por 7 anos. Todo ano eles vinham. E quando chegavam, levavam tudo que eles tinham. E o povo foi empobrecendo. O povo foi perdendo o que tinha. O povo foi enfraquecendo. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 6, no capítulo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Quando o povo empobreceu, perdeu tudo, já via que não tinha mais solução, porque os seus inimigos eram muitos, e eram fortes, eram poderosos perante eles. Aí o povo lembra de clamar ao Senhor, Deus de Israel. E o próprio Deus, aleluia, quando fala, como Salomão diz: olha, os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizeres neste lugar. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, aleluia, e darei a vitória ao meu povo. Aleluia, meu Deus, bendito Deus. E o povo nesse momento, quando lembra do Senhor Deus de Israel, olha, o Senhor Deus que nos tirou de mão forte do Egito e nos trouxe a uma terra prometida, vamos clamar ao Senhor. E o povo então começa a clamar ao Senhor. O povo começa a orar a Deus, começa a clamar por socorro a Deus. E quando ele clama por socorro a Deus, no versículo de número 8, do capítulo 6, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da escravidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Meu Deus. Fica uma resposta ao povo que o povo não queria ouvir. O povo queria uma atitude de Deus, mas o povo ouve uma resposta: não quisestes dar ouvido à minha voz. Mas a Bíblia vai nos contar a história. Nós vamos ler no capítulo de número 6, no versículo 11, que tinha um homem chamado Gideão, e esse homem estava lá em Ofra, estava lá malhando trigo. E quando ele está malhando trigo, para que os midianitas, eles vinham bem nessa época, ele colhendo o seu trigo rapidamente, levava até o lagar, onde era um lugar de espremer uva, lagar, que quer dizer prensa. Ali ele levava o seu trigo e malhava o trigo no lagar, naquele buraco, naquela cova, naquela prensa. Ali estava Gideão tentando salvar alguma coisa para a sua família. E diz a Bíblia que enquanto ele ali está, de repente o anjo do Senhor aparece a Gideão. E quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. No meio de um povo que virou as costas para o Senhor, ainda existia um que era varão valoroso. Ainda existia um que temia o Senhor, que era valente e corajoso. Ali estava Gideão.
Mas quando o anjo fala isso, Gideão no mesmo momento começa a questionar ao Senhor, ao anjo, e dizer: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que toda esta opressão dos midianitas, há 7 anos sendo oprimidos, há 7 anos sendo castigados, por que tudo isso nos sobreveio? E o anjo diz: o Senhor é contigo, eu vos levarei e enviarei para livrar Israel das mãos dos midianitas. Aleluia. E ele ainda começa a questionar: mas Senhor, eu sou o menor da casa, eu sou, Senhor, o mais simples, o mais humilde, o mais pobre. Mas o Senhor não olha para isso, o Senhor olha para dentro do coração do homem. O Senhor olha para você, o Senhor não está olhando o que você tem, o Senhor não está olhando a tua possibilidade de dinheiro, o Senhor não está olhando para a tua família, se você pode financeiramente ou não, o Senhor está olhando se você tem coragem, se você é varão valoroso, se você pode fazer, se você se colocar na presença do Senhor, Deus age na tua vida. Aleluia. Gideão então: mas Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou fazer aqui uma prova. Vou fazer uma prova, Senhor, se o Senhor realmente é comigo. Colocaram o velo de lã na rua, e cair no orvalho da manhã, se encharcar a terra e o velo de lã estivesse molhado, ou seja, a terra seca e o velo de lã molhado, aí, Senhor, eu acredito. Pela manhã Gideão se levanta, pega aquele velo de lã, olha a terra seca e ele espreme o velo de lã, e sai uma taça cheia de água. Gideão ainda não contente: Senhor, mais uma vez, mais uma. Se amanhã a terra estiver molhada e o velo de lã sequinho, aí eu sei que o Senhor é comigo, Senhor. Então assim fez. Chegou pela manhã, Gideão olhou a terra encharcada e o velo de lã sequinho, sem uma gota d'água. Aleluia. Quando fizemos prova com Deus, quando estamos diante da presença do Senhor, a vontade dele, você pode fazer prova com Deus, porque o Senhor, ele te responde, o Senhor fala conosco, o Senhor, ele nos vê, ele nos contempla, e nesta noite ele está te contemplando e te ouvindo. Gideão então destrói os bosques que seu pai fez, levantou altares a Baal, destrói pela madrugada, troca o nome de Gideão e botam Jerubaal, que é contenda Baal com Gideão. E Gideão então se põe na presença do Senhor. Gideão diz: eis-me aqui agora, Senhor, eu estou em tuas mãos para livrar o povo. E diz a Bíblia que Gideão pega a sua buzina, e conforme toca a sua buzina na época, todos sabiam ao soar da buzina o que a buzina estava querendo dizer. Quando Gideão toma a sua buzina e começa a tocar a buzina, o povo entende, e Gideão está nos chamando a nos reunir todos. Meu Deus. E diz a Bíblia que vem todo o povo, se reúne, 32 mil homens. 32 mil homens reunidos. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, é demais, tem muita gente, Gideão, não precisa 32 mil. Para depois dizer, Gideão, eles dizer que eles se livraram dos midianitas com as suas próprias forças. Eu quero provar que eu sou Deus, que eu faço, e quando eu faço não tem para inimigo, não tem para o diabo, não tem para o inferno, não tem para ninguém, porque Deus é um Deus poderoso. Aleluia! Aleluia! Gideão então toma coragem e diz: olha, medroso e covarde, volte para suas casas. Volta. E diz a Bíblia que voltaram 22 mil homens. Olha os corajosos e os medrosos. Voltaram, não tinham coragem e tinham medo. Voltaram para suas casas, ficou apenas 10 mil homens. Aí Deus diz: não, Gideão ainda é muito. 10 mil ainda é muito, Gideão. Faz o seguinte, Gideão, leva até o vale, e lá manda que todos bebem água.
E quando eles beberem a água, Gideão, aquele que pegar a água com a sua mão e levar até a sua boca, esse põe a parte. Mas os que se inclinarem até a água e beberem como um cão, põe a outra parte. E diz a Bíblia que aqueles que levaram a mão à água e tomaram levando a sua boca, foi apenas 300 homens. O resto se dobraram como um cão a lamber a água direto da fonte. Meu Deus. Aqui nos fala muito sobre a vigilância que aqueles homens não tiveram. Porque o momento em que estão bebendo a água, abaixados, podem vir um inimigo por trás, e eles não vendo podem ser atacados. Mas aquele que pega a água com a mão e bebe, ele está vigiando. E a palavra de Deus, ela nos diz: vigiai em todo o tempo, para que não entreis em tentação. Aleluia. O inimigo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão. Vigia para não cair em tentação. Vigia. Aleluia. Mas tem muitos que já não vigiam mais, já não observam mais. O anjo está ao meu redor, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quero. Vigia. O inimigo, nosso adversário, está pronto a atingir muitos com dardos inflamáveis do inimigo, mas nós estamos vigiando, vigilantes na presença do Senhor, repreendendo todo o mal, atacando os dardos inflamáveis do inimigo, assim não seremos atingidos. Aleluia. Gideão com 300, Senhor, agora tem 300, Senhor, agora sim. É com esses 300, Gideão, que eu vou dar a vitória. Mas a vitória, Gideão, não é só para os 300. Como eu já ouvi alguns pregadores dizendo, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer quantidade, o resto é Ele que qualifica. Traz para cá que o Senhor Jesus vai mudando, vai transformando e vai qualificando, porque o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade e todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Para com isso que o Senhor escolheu a mim e não ao outro. O Senhor escolheu a todos para a sua salvação. Aleluia. Mas muitos não querem mais. Mas muitos não querem. Gideão com 300. Agora, Senhor, o que eu faço? Pega esses 300 homens, Gideão, reparte em 3 esquadrões, 100 para cada lado. E aí, Gideão, tu dá na mão deles cântaros. Cântaros numa mão, Gideão, com tochas nelas acesas. Tochas dentro do cântaro. Gideão, na outra mão, buzina. Esta é a arma que eles vão levar. Senhor, mas o exército, os inimigos são como um gafanhoto. São muita gente, Senhor. Não. Faz o que o Senhor Jesus está te mandando. Que o Senhor Jesus, que Ele se responsabiliza pela tua vida. Ele se responsabiliza pela tua vitória, pelo teu milagre, quando você obedece à voz do Senhor Jesus. Aleluia. Então dá 300 homens, buzina, cântaro com tocha dentro acesa. E agora sim, reparte em 3, esquadrão de 100. Rodeiam o arraial dos midianitas, aonde eles estão acampados. E quando o povo vai, os 300 saem entre 10 e meia-noite, o horário em que as sentinelas trocavam o seu turno. Lá está, eles vão caminhando pelo meio dos matos. Está ali aquele cântaro com aquela tocha acesa dentro, a buzina na mão e todos quietinhos. Mas enquanto a tocha está acesa dentro do cântaro, clareia, ilumina os seus pés para onde eles passam. Amém. Mas o inimigo olha e não vê nada, porque a tocha está acesa dentro do cântaro. Aleluia. A tocha está lá dentro do cântaro, está se movendo dentro do cântaro. Aleluia. E vai clareando os seus pés. Por isso a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho é o teu amor. Deus, maravilhoso. Aleluia. Aí está eles agora andando, estão sabendo onde pisam, estão caminhando no caminho onde era para caminhar. Aí Gideão diz:
no momento certo, eu tocarei a buzina, quebrarei o cântaro. Quando a minha equipe fizer isso, todos vocês fazem a mesma coisa. Quando eu tocar a buzina, primeiro, tocar a buzina. E eu disse que quando Gideão toca a buzina, o povo entende, o povo sabe. A buzina era algo que falava com o povo. Lembra quando Josué cercou a cidade de Jericó? 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas em um só dia. Mas no 7º dia, quando eles tocaram a buzina, e o povo gritou, as muralhas de Jericó tiveram que descer abaixo, e o povo entrou na cidade, porque as buzinas são a palavra.